Venha mais perto e ouça com o coração aberto, pois nem tudo o que está em silêncio é vazio. Há um silêncio que pesa, que assusta, que cega. Mas há um silêncio que é sagrado, uma pausa entre os suspiros do universo, um convite para quem sabe escutar com os olhos da alma. Você sente isso? Uma inquietação sutil, uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas que pulsa no fundo do peito, anunciando que algo está para acontecer, que algo está para ser revelado. Você já percebeu como o silêncio de Deus não é ausência, mas uma presença disfarçada? Há momentos na vida em que as respostas desaparecem, quando o céu parece fechado e a terra parece estática. É como se o mundo inteiro seguisse seu curso, mas dentro de você, o tempo se partisse como um relógio que para de marcar os segundos essenciais. E nesses espaços de quietude, onde a alma parece esperar sem saber o que, Deus age. Ele prepara o caminho, modela o coração, molda a essência. Você já sentiu o peso desse silêncio? Já se perguntou se está ouvindo aquilo que não se diz, aquele chamado que não se explica? O silêncio é uma linguagem que poucos aprendem a decifrar, porque é preciso mais do que ouvir para entender. É preciso sentir o ar mudar. É preciso reconhecer o perfume que se espalha quando a noite se abre para a aurora. É preciso perceber o leve tremor antes do trovão. O silêncio pode ser o sussurro que desmonta as certezas, que desmonta as rotinas, que desmonta os medos. O silêncio pode ser o convite para uma intimidade que derruba as máscaras, que descortina o coração. E você, onde tem estado nesse silêncio, tem esperado que as portas se abram ou tem deixado que o cansaço tome conta da sua fé? Tem sentido a inquietação da alma, a sede por algo mais, mas tem resistido ao movimento que o silêncio quer provocar? Há perguntas que queimam, mas que não se atrevem a ser feitas. Há um vazio que grita, mas que ninguém sabe nomear. Você já sentiu que Deus fala no silêncio, mas que sua alma está distraída demais para ouvir? Este não é um convite comum, não é uma promessa vazia ou um conselho leve. É um chamado profundo, urgente, quase sagrado. É a hora de despertar da letargia espiritual. É a hora de abrir os olhos e o coração para a linguagem que transcende as palavras. O silêncio de Deus não é um abandono, é uma preparação. E essa preparação só é entendida por quem está disposto a se colocar em silêncio também, a se aquietar para que o Espírito fale. Você está pronto para romper o encanto que te mantém preso ao ruído do mundo? Está disposto a ouvir o que o silêncio quer dizer, mesmo que não venha em forma de som? Está aberto para o mistério que se revela só para aqueles que se entregam a ele? Não busque explicações, não tente racionalizar, apenas sinta, apenas perceba. O silêncio é o prelúdio da verdade que está por vir. Em breve, Deus quebrará esse silêncio. Pode ser um sonho, um encontro, um gesto inesperado, uma palavra que toca fundo, ou mesmo uma presença que invade a alma sem necessidade de falar. O céu já está em movimento, mas o que falta é você estar atento para perceber. Não deixe que a rotina anestesie seus sentidos. Não deixe que a espera vire inércia, porque no instante em que você menos esperar, o silêncio será quebrado. E quando isso acontecer, nada será como antes. Porque ouvir Deus no silêncio é começar a enxergar com os olhos da fé. É começar a andar por caminhos que não foram escritos nos mapas do mundo. É começar a viver a vida que foi prometida antes mesmo do tempo começar. Sinta essa urgência que não é medo, mas sede. Sede por aquilo que não se pode tocar, mas que transforma. Sede por uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas que ecoa no espírito. Sede por um encontro que acontece no silêncio mais profundo, onde tudo é quebrado, para que tudo seja refeito. Prepare-se para reconhecer as 5 formas com que Deus quebra o seu silêncio.
5 formas que não são apenas sinais, mas convites para uma nova realidade. 5 formas que vão despertar sua alma e abrir os olhos para o que o céu está fazendo, mesmo quando tudo parece quieto. Você está à beira da revelação. O silêncio não será mais um vazio, será um lugar sagrado, onde a voz de Deus ecoa para aqueles que têm coragem de escutar. Não tema esse silêncio. Abrace-o, permita que ele quebre as cadeias invisíveis que te prendem. E quando Deus falar, esteja pronto para responder. Esse é o momento, essa é a hora. O silêncio está prestes a ser quebrado, e você será o próximo a ouvir a voz que transforma tudo. O silêncio de Deus é um mistério que muitos sentem, mas poucos entendem. Ele não é vazio, não é ausência. É um espaço sagrado, uma pausa que carrega propósito e transformação. Mas como Deus quebra esse silêncio? Como Ele fala quando parece que não há voz? A Bíblia está cheia de exemplos onde o silêncio do Senhor não foi o fim, mas o começo de um novo tempo, de uma mudança profunda, de uma intervenção divina que mudou o rumo da história. Neste momento, convido você a abrir seu coração para 5 formas pelas quais Deus quebra o silêncio e como elas falam ao nosso espírito hoje. A primeira forma de Deus quebrar o silêncio é por meio de sonhos e visões. Na antiguidade, Deus usava esse canal para se comunicar diretamente com o coração dos homens, dando-lhes sinais e revelações que ultrapassavam a compreensão humana. Pense em José, filho de Jacó, que recebeu sonhos que mudaram seu destino e o de toda a nação de Israel. Mesmo quando rejeitado pelos irmãos, mesmo preso injustamente, ele segurou firme aquela palavra que lhe fora dada em sonho. Sonhos são mais do que imagens. São convites do céu para despertar o que está adormecido. Se hoje o silêncio parece dominar sua vida, esteja atento aos sonhos que trazem mensagens, sinais que podem parecer confusos à primeira vista, mas que carregam verdades profundas para seu caminhar. Deus fala aos que querem ouvir, mesmo quando as palavras não chegam. A segunda forma é através de mensageiros inesperados. Deus muitas vezes escolhe o improvável para falar, porque a voz do Senhor não se limita a um lugar ou a uma pessoa específica. Ele enviou um anjo a Gideão, um homem que se via insignificante, para dar a ordem que mudaria o destino de Israel. Esse mensageiro não só quebrou o silêncio, mas também chamou Gideão para agir, para levantar-se com fé e coragem. E quantas vezes o silêncio que você sente pode ser quebrado por uma palavra que vem de onde você menos espera. Por um conselho, um encontro, um gesto simples que traz a confirmação do que seu espírito precisa ouvir. Deus fala por meio dos outros, através do inesperado, revelando que Ele está atento e agindo. A terceira forma é o agir divino nas circunstâncias. Às vezes, Deus permanece em silêncio diante das nossas palavras, mas age poderosamente no cenário da nossa vida. Daniel, na cova dos leões, é um exemplo claro. Deus não falou com ele naquela noite. Ele agiu protegendo-o quando parecia que tudo estava perdido. O silêncio não significou ausência, mas intervenção silenciosa, poderosa e efetiva. Talvez você esteja esperando uma resposta direta, uma palavra clara, mas Deus já está agindo de formas que você ainda não enxerga. Seu silêncio não é falta de cuidado, é trabalho invisível que molda o que você verá em breve. Fique atento às portas que se abrem, às situações que mudam sem explicação aparente. O agir de Deus pode ser silencioso, mas nunca é inativo. A quarta forma pela qual Deus quebra o silêncio é através da palavra escrita que toca o coração. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma carta viva que fala em cada geração. Quando o profeta Ageu exortou o povo a reconstruir o templo, Deus estava quebrando o silêncio espiritual de um povo cansado e desanimado.
A palavra tem poder para reacender a chama do Espírito, para renovar a esperança e despertar a coragem. Se hoje você sente o silêncio como um peso, volte-se para as Escrituras. Elas são a voz de Deus ecoando no tempo, prontas para falar com você, para iluminar seu caminho e transformar seu interior. A palavra é o convite para não desistir, para continuar, para crer. A quinta forma é a presença silenciosa que transforma internamente. Em Lucas, os discípulos de Emaús caminham cabisbaixos, confusos, perdidos. Jesus caminha com eles, mas não se revela imediatamente. Não fala longas palavras, não explica tudo na hora. Ele está ali na presença, no olhar, na companhia. E é essa presença silenciosa que faz o coração deles arder, que abre os olhos para a verdade. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, mas intimidade profunda. É um convite para que você aprenda a estar com Ele, para que a transformação aconteça no interior, para que sua fé cresça em meio ao silêncio. A presença de Deus pode não ser barulhenta, mas é poderosa e repleta de significado. O silêncio de Deus pode ser desconcertante, pode provocar dúvidas e questionamentos, mas é também uma oportunidade para crescer na fé, para desenvolver a paciência, para aprofundar a intimidade com o Criador. O silêncio prepara, purifica e chama para uma entrega mais profunda. Moisés esperou em silêncio no Monte Sinai para receber a lei, um momento que transformou toda uma nação. Elias ouviu a voz mansa e delicada depois do vento, do terremoto e do fogo, e foi essa voz que mudou seu coração. O silêncio antecede a revelação e o mover de Deus. Em sua vida, portanto, quando parecer que o silêncio domina, não perca a esperança. Observe os sonhos que chegam, valorize as palavras inesperadas, perceba o agir nas circunstâncias, aprofunde-se na palavra e reconheça a presença silenciosa que transforma. Deus está falando de muitas maneiras, mesmo quando você não ouve com os ouvidos humanos. Ele fala ao seu coração, ao seu espírito, à sua alma. Ele está próximo, ele está presente, ele está ativo. Deus quebra o silêncio para aqueles que o buscam com sinceridade e que se colocam em silêncio para ouvir. O silêncio de Deus é um convite para uma escuta mais profunda, para uma fé que não se abala, para uma espera que gera frutos. Permita-se entrar nesse espaço sagrado, onde o silêncio é a preparação para o que está por vir. Quando Deus quebrar o seu silêncio, você não será o mesmo. Sua vida ganhará um novo significado, sua caminhada terá uma nova direção, e seu coração se abrirá para receber as bênçãos que o silêncio guardava. Prepare-se para escutar de maneiras inesperadas, para reconhecer os sinais que o céu envia, para viver a transformação que só a voz de Deus pode provocar. Esteja atento, esteja aberto, esteja pronto, porque o silêncio está prestes a ser quebrado e a sua história a ser reescrita pela voz que nunca deixa de amar, que nunca deixa de chamar, que nunca deixa de esperar. Por muito tempo, você sentiu o silêncio como um vazio, uma ausência que parecia cortar sua esperança. Mas e se o silêncio que te envolveu não foi um abandono, mas um convite para um encontro mais profundo? O que parecia ser o fim é, na verdade, um começo disfarçado. Deus não deixou de falar, Ele apenas mudou a forma de se comunicar. O que você tomava por ausência era a preparação para uma revelação que só poderia acontecer no tempo certo, no lugar certo e no coração certo. Lembre-se de Elias, aquele profeta que se escondeu no deserto, cansado e derrotado. O silêncio de Deus naquele momento foi intenso, quase ensurdecedor. Elias esperava um trovão, um terremoto, um fogo que abalasse os céus, mas o Senhor veio na voz mansa e delicada, quase inaudível.
Esse silêncio transformador não anulou a voz de Deus, mas a moldou para tocar profundamente a alma de Elias. Assim, o silêncio que você vive pode ser esse momento em que Deus refina sua sensibilidade, esperando que você se aproxime para ouvir o sussurro que muda tudo. Enquanto você buscava sinais grandiosos, Deus estava te ensinando a ouvir além do barulho. Enquanto você pedia respostas claras, Ele preparava o seu espírito para reconhecer o sutil. E é justamente nesse ajuste fino que a verdadeira comunicação acontece. Você estava esperando o milagre visível, mas o milagre invisível já começou a operar. O que parecia ser um tempo de espera infrutífera foi, na verdade, um tempo de gestação. Uma vida nova está prestes a nascer dentro de você. O silêncio serviu para romper o velho, para limpar o terreno, para derrubar as fortalezas invisíveis que impediam seu avanço. Não foi um tempo perdido, foi um tempo de preparação. Agora você percebe que aquele silêncio não era passividade divina, mas um chamado para despertar uma fé que não depende do som, que não se sustenta em aparências, mas que se firma na certeza do invisível. O silêncio que você experimenta hoje é o berço onde Deus está formando a sua resposta, a sua missão, o seu novo tempo. E essa reviravolta muda tudo. Porque quando o silêncio é quebrado, a voz de Deus não vem apenas para informar, mas para transformar. Não vem para confortar superficialmente, mas para libertar profundamente. Não vem para garantir facilidades, mas para fortalecer para a batalha espiritual que acompanha toda vitória genuína. Você não está mais sozinho no silêncio. O Espírito que habita em você está preparando a palavra, o sonho, o encontro, a ação que vai fazer o seu mundo se mover. Esteja atento, porque a qualquer momento, o silêncio que parecia impenetrável pode ser quebrado de formas que você nunca imaginou. Esse é o tempo do mover invisível, que vai se tornar visível. Aquele que esperava ouvir Deus em alto e bom som, vai reconhecer que a voz mais poderosa é aquela que toca o coração em meio à calmaria. Aquele que duvidava do silêncio vai entender que nele havia um propósito maior, uma presença mais forte, uma preparação para a sua grande virada. Assim como no silêncio de Jesus no Getsêmani antes da cruz, onde cada momento era uma decisão que mudaria o destino da humanidade, você também está diante do seu Getsêmani. O silêncio não é vazio, é a força que antecede a ressurreição, o lugar onde a alma se firma para o que está por vir. Agora é o momento de deixar o silêncio fazer o seu trabalho interior, de se abrir para o invisível, para o sutil, para o profundo, de entender que Deus fala, mesmo quando tudo parece quieto, e que esse falar é o som que prepara o teu espírito para caminhar com ousadia, fé e propósito renovados. Prepare-se para o silêncio ser quebrado, para a voz vir forte, clara, mas também cheia de amor e direção. Prepare-se para o novo tempo que Deus tem para você, porque Ele está mais próximo do que você imagina, falando da forma que só o coração pode entender. E quando esse momento chegar, sua vida não será mais a mesma. Porque o silêncio não foi o fim da comunicação, foi o início da sua transformação. Agora que você viu a profundidade do silêncio de Deus e as formas misteriosas pelas quais Ele escolhe quebrá-lo, você já não está mais no mesmo lugar por dentro. O que antes parecia vazio agora é um espaço cheio de possibilidades, onde a voz de Deus pode finalmente se manifestar. Entender que o silêncio não é ausência, mas um convite para um encontro mais íntimo, abre portas para uma fé mais forte e uma vida mais alinhada com o propósito divino. Se essa mensagem tocou seu coração e despertou em você uma sede de escutar mais profundamente, uma vontade de se abrir para o que Deus quer revelar, não permita que essa chama se apague. Aqui neste canal, buscamos mais do que informações, buscamos transformação.
Cada vídeo é uma oportunidade para você despertar para a verdade que muda vidas e para fortalecer sua caminhada espiritual. Eu quero convidar você a se inscrever no canal para não perder as próximas mensagens que trazem revelações profundas e que vão te ajudar a ouvir o que muitas vezes está oculto nas entrelinhas da vida. Ative o sininho para que o Senhor possa usar este espaço para falar com você no momento certo. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender o valor do silêncio e a importância de estar atento aos sinais de Deus. Comente aqui abaixo o que o silêncio tem falado com você. Qual dessas formas de Deus quebrar o silêncio mais ressoou na sua vida? Vamos juntos criar uma comunidade de busca por discernimento e revelação, onde cada um possa se fortalecer e avançar no caminho que Deus tem preparado. Lembre-se, Deus fala sempre, seja em voz alta ou no sussurro do silêncio, e quando aprendemos a escutar com o coração, a nossa vida nunca mais é a mesma. Que esse seja o começo de uma nova etapa onde a sua alma se abre para a voz de Deus e sua história se renova com propósito e esperança. Você não está sozinho, e aqui você encontra palavras que alimentam o espírito e acendem a fé. Obrigado por estar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada de escuta, entrega e transformação. Que Deus te abençoe e te guie sempre.